paz do Senhor, meus amados irmãos, que bom que você está conosco na aula de número 3, a lição de número 3 do quarto trimestre da EBD online aqui da DPU. A DPU, Assembleia de Deus Plena Unção, aqui no bairro do Andaraí, nosso pastor presidente, pastor Marcos Fernandes. Nós vamos estudar hoje o corpo e as consequências do pecado. Pega a tua revistinha, porque tem muita coisa boa aí para nós, e sempre lembrando a você que a nossa proposta é simplesmente em 20 minutinhos nós sintetizarmos a lição. Então não se preocupe em relação ao tempo, você vai poder ter um norte, você vai poder saber as principais diretrizes da lição sem se preocupar com o tempo, tá? Nada disso de 40, 50, 60 minutos, uma hora e meia. Não. 20 minutinhos dá para você ter a noção daquilo que o autor da lição está trazendo, ok? Mas sem delongas, nós vamos para o nosso texto áureo, que se encontra em Gênesis capítulo 3, verso 19. Gênesis capítulo 3, verso 19, eu convido você para lermos a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ok? Gênesis capítulo 3, o verso 19. A verdade prática que nós temos é o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Você crê nisso? Então, glória ao nome do Senhor Jesus, porque eu creio também. Eu creio que o Senhor Jesus veio e fez uma obra completa. A introdução, já partindo para a nossa introdução, nós estamos diante, amados irmãos, de uma lição que não é muito fácil de digerir. Então, aperte seus cintos, porque nós vamos passar por alguns momentos tumultuosos, turbulentos, tá? Porque o pastor Radamés Gonzaga está dizendo isso? Porque fala de um tema evitado por muitos cristãos: o pecado. Vou repetir: o pecado é um tema difícil de digerir, digamos assim. No entanto, gostando ou não, nós precisamos, amados irmãos, nós precisamos entender o que ocorreu lá no Éden, para que não caiamos e possamos cair nas mesmas armadilhas que o diabo faz até hoje. Na verdade, o modus operandi, a palavra é essa, o modus operandi do adversário, que é o mesmo, aquilo que ocorreu no Éden, modus operandi é o mesmo, e aí, muitas vezes o adversário quer promover nas nossas vidas, pois ele continua fazendo as mesmas coisas que fez no passado. Então, o ponto número 1 da nossa lição, eu te convido para você dar uma olhadinha. O ponto número 1 fala exatamente da perfeição à morte. Da perfeição à morte. A etimologia da palavra perfeito, amados, vem de uma raiz que quer dizer completo, tá? Portanto, o homem tinha a sua natureza física, mental e espiritual a característica de ser completo, pois todos nós sabemos que ele carregava em sua constituição
a imagem e a semelhança do Criador. Uma vez que o homem pecou, perdeu essa característica, essa identidade, vamos colocar assim, essa identidade divina, morrendo primeiro moralmente, espiritualmente e depois naturalmente. Então, precisamos entender essa realidade. O homem era perfeito, era completo, repito, mas uma vez que ele pecou, ele perdeu esse poder de ser semelhante a Deus. O pecado e a dor, não é? A semelhança, pecado e dor. Nós temos aqui no subponto 2, pecado e dor, e o nosso autor, o autor da nossa lição, coloca muito bem algumas realidades relacionadas à consequência do pecado. Então, nesse tópico, mais do que enfatizarmos as dores e feridas decorrentes do pecado original, tá? Estou falando do pecado de Adão, pecado original. Precisamos entender que hoje, em pleno século 21, eu peço que você redobre a atenção em relação a isso, mesmo com todo o relativismo que existe, principalmente afirmando, não há verdade, tudo é relativo. Eu quero afirmar com veemência que as consequências do pecado continuam as mesmas. Você sabia disso? Não adianta, as consequências são as mesmas, tá? As consequências do pecado, elas, tanto lá no Éden como hoje, são as mesmas. Eu estou sendo redundante para que você imprima na tábua do seu coração. Então, dentro dessa realidade, viver, morrer, permanecem dentro de um ciclo na vida do homem, e isso é uma coisa intrínseca, tá? Ninguém foge a essa realidade, tá? O ciclo é nascer, viver e morrer. Ninguém foge, tá? Talvez alguém diga, não, eu vou nascer, mas nunca vou morrer. Não, não existe isso. O ciclo, depois que o homem pecou, é esse, tá? Voltar ao pó é uma verdade que não é relativa, é uma verdade absoluta e ninguém, eu vou repetir, ninguém escapa dela, tá? Ninguém escapa, tá bom? Quando nós entendemos isso, nós começamos a valorizar todos os aspectos do homem, todos os aspectos relativos ao homem, tá? Quando eu falo de aspectos relativos ao homem, eu falo naturalmente, espiritualmente e emocionalmente, ok? Existe um ponto aqui que eu gostaria de fazer menção, que é o subponto 3, que diz assim, velhice, autenticidade e gratidão. Velhice, autenticidade e gratidão. Você já ouviu falar em um transtorno conhecido como gerontofobia? Meu Deus! Pastor, pensei que o senhor ia falar jerimumfobia. Não. Jerimumfobia é medo de comer jerimum, né? Jerimum lá no Nordeste, aqui é abóbora. Aqui no Rio de Janeiro é abóbora. Mas não é nada disso, não. A gerontofobia, amados irmãos, é o medo de envelhecer. Você conhece alguém que tem medo de envelhecer? Eu conheço, hein? Eu conheço. Cada dia, mais e mais pessoas vão adquirindo esse que é um transtorno. Porém, o cristão, amados irmãos, deve louvar e engrandecer a Deus por todas as fases da sua vida. Eu repito, todas as fases, não só quando somos crianças, adolescentes, jovens,
não é meia-idade, mas todas as fases, inclusive na velhice. E eu vou justificar isso usando Provérbios capítulo 3, verso 16, tá? Que diz assim: o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. E coisa boa é sabermos que a velhice, a longevidade é uma bênção vinda dos céus. Agora, o autor da lição foi longe demais, pastor. Por quê? Ele quer que eu não me cuide? Talvez você esteja se perguntando ou me perguntando. Não é isso, tá? Ele não quer que você pareça aí um ancião. Não, ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo que viver plenamente cada etapa da vida com seus desafios e alegrias permite ao cristão construir um senso de propósito e gratidão. Oh, meu Deus, obrigado por chegar a esta idade. Afinal de contas, muitos partem muito cedo, não é? Muitos não chegam nem aos 50 anos, amados irmãos. Graças a Deus, este que vos fala está com 5,3. Eu sei que você está dizendo, nossa, parece até 2,3. Mas não, é 5,3, tá? Glória a Deus por isso. Louvado. O diretor está rindo ali de mim. Está rindo para mim, diretor, rindo de mim. Talvez ele esteja rindo de mim, não para mim, amados irmãos. Mas o importante é sabermos que não é pecado investirmos em tratamentos estéticos, intervenções cirúrgicas, para parecermos mais novos, para valorizar o nosso corpo. Mas viver em função disso, amados irmãos, é pura vaidade, é inútil, é perda de tempo, é tolice. Não é? Estica daqui, estica dali. Não, porque eu não posso parecer que tenho a idade que tenho, porque senão eu vou ficar sensibilizado, eu vou ficar angustiado, depressivo. Não. Repito, a velhice é uma bênção da parte de Deus para cada um de nós. Curta cada momento, tá? O ponto 2 fala sobre a responsabilidade humana. Vou repetir, a responsabilidade humana. O segundo ponto da nossa lição, como eu já disse, fala de livre-arbítrio. A primeira coisa que devemos entender é que dentro do nosso contexto, não é, sobre o corpo, estamos falando do corpo, tá? Não esqueça disso. É que existe um abismo enorme entre livre-arbítrio e conceito, aquele conceito criado, né, pelo movimento feminista, que diz, meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Agora vamos conceituar, caracterizando tanto um como o outro, ok? O primeiro, amados irmãos, é a capacidade de um indivíduo fazer escolhas de forma autônoma e independente, sem que essas escolhas sejam completamente determinadas por fatores externos ou causas anteriores. É Deus quem dá ao homem o livre-arbítrio, ok? No entanto, o livre-arbítrio está intrinsecamente ligado à ideia de responsabilidade espiritual e moral pelas próprias ações. Não pense que o Deus da livre-arbítrio é o homem e não, faz o que tu queres porque é tudo da lei. Não. Nós temos responsabilidade espiritual e moral pelas nossas ações. Já o conceito feminista, né, de meu corpo, minhas regras, ele conflita diretamente com a visão cristã. A visão cristã que nós temos, a visão cristã
tradicional sobre o corpo, pois a Bíblia fala, não é? A Bíblia ensina que o corpo é templo do Espírito Santo, que pertence a Deus, ok? Então, há um conflito nisso, porque se é meu corpo, minhas regras, então não é de Deus, é meu, tá? Então, a pessoa não pode entender desta forma. Para o cristianismo, isso significa que as regras não são definidas pela pessoa, mas sim por Deus. E que o corpo deve ser usado para glorificá-lo. Você concorda com isso? Existe um texto na Bíblia que diz: o corpo é para Deus e Deus é para o corpo. Esse conceito também consegue potencializar, amados irmãos, o sofrimento do ser humano, tá? E quando ele faz isso, evidentemente, ele joga a pessoa numa espécie de sarjeta, tá? E essa sarjeta, amados irmãos, ela é promovida pelas obras da carne. Está na nossa lição. As obras da carne lançam-nos numa sarjeta, tá? Só uma mente cauterizada pelo pecado não vê uma anomalia nos vícios, por exemplo. Uma mente cauterizada pelo pecado achará normal os vícios, a prática sexual desregrada, por exemplo, as mutilações no corpo, as transformações feitas no corpo para a pessoa parecer que pertence a outro sexo. Inclusive, agora vai ter crente que vai, diretor, vai ter gente aí que vai ficar no pavor, inclusive na gula, tá? Nós ouvimos muitos cristãos dizendo: crente não bebe, mas come que é uma beleza. Cuidado, a gula ofende o templo e a morada do Espírito de Deus e traz prejuízos para o corpo. Então nós estamos terminando vamos somente dar um lampejo sobre o terceiro ponto da nossa lição, mas já estamos terminando. O terceiro ponto da nossa lição, evidentemente, fala de uma realidade que destrói uma das maiores heresias propagadas por algumas igrejas. Estamos falando da espiritualidade como elemento imunizador das doenças e enfermidades. Irmãos, aqui para nós, se fosse assim, nenhum cristão fiel a Deus morreria, não é verdade? Se a questão espiritual, o porte espiritual determinasse quem ficaria enfermo ou não, o cristão fiel a Deus não morreria, tá? Aí você vai dizer: pastor, agora vou pegar o senhor num deslize tremendo. E a morte por causas naturais? Como é que fica? Amado, amada, ninguém morre por causas naturais ou velhice. Isso é um tipo de eufemismo, você sabia disso? Uma pessoa que morre em avançada idade morre de falência de algum órgão ou sistema do corpo, não da velhice em si. Mas, e se eu com muita fé afirmar: eu rejeito, está amarrado, eu não aceito essa enfermidade? Infelizmente, esse tipo de confissão positiva não tem o poder de mudar em nada uma doença física ou emocional, pois elas são consequências do pecado original. O que muda efetivamente então, pastor, já que o senhor está dizendo isso, aqui nós terminamos. Só existem duas coisas que podem mudar a nossa condição no caso de alguma enfermidade. A primeira delas, intervenção divina. Se Deus quiser curar, Ele cura qualquer enfermidade, qualquer doença. E a segunda, prevenir-se, tratar-se. Um cristão negligente com a sua saúde
é um forte candidato às mansões celestiais, de forma antecipada, prematura e precoce. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Espero que esse lampejo, essa fagulha, essa síntese possa te ajudar no próximo domingo, quando você estiver lá na sua sala de aula, na sua EBD, assistindo, estudando e aprendendo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima.